Bom dia, segundo ano. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos lá de literatura hoje, hein? Olha, hoje tá legal, hein? Revisão de conteúdos. Então, hoje vamos ter a oportunidade de dar uma olhada novamente em conteúdos que talvez tenham gerado alguma dúvida em vocês na questão do romantismo, né? A questão da origem do romantismo, características gerais do romantismo e também romantismo em Portugal. Então, se você ficou aí numa dúvida desses assuntos ou por alguma razão, por algum motivo que você achou que era mais importante, deixou de assistir alguma aula, fez aquela atividade lá sem assistir aula, mandou um bocado de questão errada, é hora de dar uma olhada novamente nesse conteúdo aí, para que possa aprimorar, qualificar o aprendizado. Então vamos lá, hein? As origens do romantismo. Romantismo, origens. Por que origens? Porque é um movimento que ocorreu em diversos países da Europa e depois no Brasil. Por exemplo, a sua origem, a ideia inicial do romantismo é na Alemanha, com o objetivo de ir contra o racionalismo e os rigores clássicos. Já na Inglaterra, posteriormente, o romantismo tem origem também a partir da rejeição dos modelos clássicos. Então, a ideia inicial do romantismo é se opor à ideia clássica, né? Aquela coisa de se manter apegado à literatura antiga, usar aqueles modelos antigos, é uma coisa que o romantismo vai contra. O objetivo é inovar, de apresentar uma literatura diferente. Apesar da origem ter sido na Alemanha e posteriormente na Inglaterra, a divulgação, a ampliação do movimento do romantismo coube à França. A França, por ser naquela época um centro cultural, um centro de artes, as pessoas iam à França com o objetivo de desfrutar de arte. Então a França ficou responsável pela divulgação, por ampliar essas ideias do romantismo. E chegamos ao Brasil em 1836. É o começo do romantismo no Brasil, 1836. Como é que começa? Com Gonçalves de Magalhães, quando ele lança a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Esse é o início, é o pico inicial do romantismo dentro do Brasil. Então, depois das origens, nós temos as características gerais. Por que gerais? Porque, como eu falei com vocês, o romantismo vai se desenvolver em gerações. Teremos primeira geração, segunda geração, terceira geração, e cada uma vai desenvolver características específicas. Essas são as gerais, aquelas que você pode encontrar em qualquer obra do período do romantismo. Não quer dizer que para ser uma obra do romantismo precisa ter essas características, certo? A primeira é a liberdade criativa. Então, o autor, o artista do romantismo, ele é livre para escrever sobre o que ele quiser. Ele é livre para expressar da forma que ele quiser, sem precisar se prender às regras. Ele tem uma liberdade. Então, se ele quiser fazer uma obra com 4 estrofes, cada uma com 5 versos, ele pode. Ele não precisa se apegar ao que um autor antigamente utilizava para que sua obra possa ser respeitada. Ele é livre para fazer como ele quiser. O sentimentalismo, daí vem o nome romantismo, certo? Então, o autor romântico, ele é livre para expressar o seu eu, as suas emoções, positivas ou negativas. Ele não precisa ficar se prendendo, se contendo. A contenção fica na primeira geração, depois na segunda, o autor já fica muito mais à vontade, já começa a desfrutar justamente desse sentimento que existe nele. Idealização, anti-subjetivismo. Né? O subjetivismo é justamente isso, de poder falar do seu lado subjetivo. Tem momentos da literatura que são mais objetivas, em que o autor não apresenta o seu eu, e o romantismo é mais subjetivo. O autor não poupa os seus sentimentos, não poupa as suas emoções e mostra que aquilo ali é com ele, que ele está vivenciando aquilo. Então, subjetivismo, sentimentalismo são características do romantismo. A idealização, que também tem a ver com subjetivismo, porque o autor começa a fantasiar, começa a imaginar, idealizar uma vida perfeita, um mundo melhor, para se livrar dos seus problemas atuais. Juntamente com isso, nós temos a evasão ou a fuga, que é a criação desse lugar em que é perfeito, em que é bom. Por exemplo, algumas vezes pode ser na infância, pode ser na religião, pode ser em algum momento bom do passado, pode se entregar a algum vício, pode ir partir para os sonhos, com o objetivo de fugir
do momento conturbado atual, o autor busca esses recursos de fuga ou de evasão, de fugir do problema. Chegamos agora então ao romantismo em Portugal. Essa tabela, pessoal, que eu fiz é interessante para vocês estudarem, principalmente em véspera de avaliações. Por exemplo, até o aluno que não tem módulo, o aluno que tem módulo e o aluno que não tem o módulo, é interessante fazer essa tabela aí no caderno, porque ajuda muito. Essa questão das características poderão e deverão ser cobradas como assinar a alternativa verdadeira sobre o romantismo em Portugal. Identifique a alternativa incorreta quanto ao romantismo em Portugal. Então, depois de ter lido aquela aula do módulo e tudo mais, essa tabela ajuda a fixar, ajuda você a relacionar melhor as ideias. Por quê? Porque aqui de um lado nós temos as gerações, depois temos as características e temos os autores, certo? Então, primeira geração, qual é a característica? Na tabela já diz contenção emocional, quando o autor segura um pouco as suas emoções por estar ainda na primeira geração. Referências clássicas na linguagem, então algumas palavras, algum jeito de falar ainda está um pouco apegado ao antigo, e o nacionalismo. Em Portugal, esse nacionalismo se manifesta por idealizar o cavaleiro medieval como um herói, e também por se apegar a alguns fatos históricos do povo de Portugal e transmitir isso através da sua obra. Quais são os autores de destaque da primeira geração? Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano Castilho. Segunda geração. O que é que temos na segunda geração de características? Excessos românticos. Aqui é propriamente o romantismo. Né? Então, na primeira geração ainda tem uma contenção e um apego ao passado, porque é o começo do movimento. Já a segunda geração, não. A segunda geração já está livre e à vontade para fazer o que quiser. Então, excessos românticos como subjetivismo, emocionalismo, irracionalismo, o escapismo, que é justamente a evasão, a fuga, querer escapar, escapismo, e a fantasia. Autor de destaque Camilo Castelo Branco. Não quer dizer que só Camilo Castelo Branco, isso é autor de destaque. Outros autores desenvolveram, mas costuma-se estudar somente Camilo Castelo Branco. Já na terceira geração, aí nós temos o fim, quer dizer, a transição para o fim, porque logo à frente teremos o realismo. Então, dentro do realismo, teremos uma mudança de características e essas mudanças começam a ser anunciadas através da terceira e última geração do romantismo em Portugal. Então, começa a se diluir as ideias do romantismo. O romantismo começa a perder o foco, o romantismo começa a perder vigor. E aí se inicia a transição para o realismo. Autor de destaque, Júlio Diniz. Espero que essa aula tenha atingido o objetivo de sanar algumas dúvidas, de facilitar também a compreensão de uma forma mais dinâmica, já que vamos falar muito de romantismo, às vezes romantismo no Brasil, romantismo em Portugal. Pode chegar uma hora que você responde uma que está falando do Brasil como se fosse Portugal, depois responde Portugal como se fosse Brasil e por aí vai, e bola o nome dos autores, já que é muito parecido, por estarmos falando de Portugal e Brasil. Então, esse objetivo é de pegar o conhecimento, o objetivo de refazer essa revisão, de pegar o conhecimento já atingido e dar um ponto nele para que possamos atingir outros objetivos, tá bom? Sem embolar a mente de vocês. Aí tem atividade para casa, somente uma página para fazer logo, hein? Página 51. Atenção, horário do trabalho, hein, gente? Para não ficar fazendo segunda chamada, depois que encerrar, encerrou. Aí vai ser só segunda chamada quando o colégio quiser, tá bom? Então tenham atenção, horário do trabalho. Valeu, gente. Amanhã. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. O WhatsApp não é só para mandar atividades, não. Tchau, tchau.